Então é agora, né? A única realidade é o presente, por isso que ele tem esse nome, né? Então como faz para eu ir ao encontro de mim mesmo? Então, o ao encontro de mim mesmo não é um lugar físico, né? É um lugar de consciência. No momento que a minha consciência se expande, eu consigo ver a minha realidade, né, de frente a mim mesmo e me colocar nesse lugar, então eu encontrei, né, tudo aquilo que eu procurava. E muito mais, né? Porque às vezes a gente também, quando chega na espiritualidade, começa a ter um monte de dúvida, um monte de pergunta, começa a se questionar. Mas quando a consciência se expande, no lugar de encontrar respostas, a gente deixa de ter tantas perguntas, né? Você comentou sobre a espiritualidade ser transgressora, Total, né? completamente. A gente fala muito dessa coisa da quebra, da saída da Matrix. Como é que você entende hoje a nossa estrutura de mundo? Pergunta bem filosófica mesmo. Que se essa estrutura atua para nos manter, de certa forma, adormecidos o tempo todo, ou talvez escravizados pelo próprio medo, de forma que a gente não consiga nunca se encontrar e que a gente talvez não consiga nunca despertar e né, criar essa energia transgressora desse status quo que a sociedade impõe. Um exemplo simples que eu queria até dar aqui é o nosso próprio programa, né? Quando a gente criou o programa aqui, a gente foi apedrejado de todos os lados, porque tudo que a gente estava falando aqui era errado, né? As imagens que a gente tinha, misturar as entidades, os temas, é proibido, herege, falso profeta. Então teve uma resistência. Tudo que falaram para Jesus, né? Também. Mas houve uma resistência, digamos, social para que o nosso projeto acontecesse. Então, uma força que nos mantivesse dentro daquele adormecimento, daquela escravidão. Eu queria a sua visão disso com relação à própria espiritualidade livre, Claro. né? E o despertar individual de cada um, ou talvez o coletivo. Uhum. A espiritualidade é transgressora justamente porque ela não segue a Matrix. Uhum. Então, quando você pensa em termos de tradição, você tem algo das tradições que faz parte também da Matrix, dessa realidade, tentar manter, né? Manter uma estrutura, manter uma tradição. A vida é impermanência, né? Como diria o Heráclito, você não entra duas vezes no mesmo rio, a vida é exatamente assim. E a gente tentar segurar a água do rio é como tentar segurar as forças da natureza, né? Então acontece muito isso nas tradições, principalmente nas tradições religiosas que precisam se adaptar a essa realidade social para sobreviver nela, né? Por isso muitas religiões se tornam políticas, né? Elas têm envolvimento, né? Um enlace assim político para sobreviver nesse mundo que o hinduísmo chama de mundo de Maia, ou de Maya, o véu da ilusão, né? Os toltecas chamam de mitote, o mundo do sonho, porque quando você dorme você sonha. E aí quando você acorda você vê que foi um sonho. Mas enquanto estamos aqui achando que estamos acordados, a gente também está sonhando. Cada um está sonhando uma realidade, a sua realidade. Então, a sua realidade ela não é igual à minha, porque a sua realidade está diretamente relacionado à sua consciência, né? Aonde a sua consciência alcança, qual o nível de consciência cada um de nós está, qual o olhar para a vida que cada um de nós está. Então, cada um de nós, a gente pode estar fisicamente no mesmo lugar, mas cada um de nós está num lugar de consciência diferente, de uma verdade diferente, de uma realidade diferente. Quando eu tento impor a minha para você, isso é uma agressão. Porque eu impondo a minha verdade para você, isso te distancia de quem você é. Existe um livro do Rabino Newton Bonder que se chama A Alma Imoral. Ele diz, o Rabino, que a alma é imoral porque ela não segue nenhuma tradição. Então, quando você segue tua alma, ela te leva para onde quer. E ela não leva em consideração nenhuma promessa, nenhum juramento, nenhuma tradição, nenhum voto, nem nada. Se você resolver
dedicar-se a ser leal à sua alma, então isso quer dizer que não é possível você seguir algumas regras ou algumas tradições, porque ela não respeita nada disso. O que eu quero dizer, ou o que o rabino quer dizer e que eu interpreto, é que seguir a alma é como seguir o coração. No livro Ensinamentos de Carlos Castanheda, que foi mal traduzido o título como Erva do Diabo para o Brasil, então Dom Juan, que é o mestre de Carlos Castanheda, ele diz: não se incomode em abandonar um caminho, se aquele caminho já não tem mais um coração. Para onde leva o seu coração? Para onde vai o seu coração? Então, muitos de nós estamos acordados, mas isso não quer dizer que a gente está desperto, né? Até eu que estou falando sobre isso não quer dizer que eu estou desperto. O que é estar desperto? Quando você dorme, você sonha, mas às vezes no meio do sonho você tem um despertar e diz: nossa, é só um sonho mesmo, né? Então isso é estar desperto naquela realidade. Agora, como é estar desperto em uma encarnação? Jesus se referia àqueles que seguiam ele como as pessoas que estavam vivas, e aqueles que não seguiam ele como as pessoas que estavam mortas. Por isso, quando chega o primeiro discípulo, ele fala: abandona tudo e vem comigo. Aí ele fala: mas eu tenho meus parentes e amigos, eu tenho um parente que desencarnou agora. Jesus fala: deixa que os mortos enterrem os seus mortos. No Bhagavad Gita, quando Arjuna está conversando com Krishna, que é Deus na suprema pessoa, né, identificada ali, Krishna diz para ele: enquanto todos dormem, o yogi está desperto. Então, o que é esse despertar, né? Como é que a gente chega nesse despertar? É de uma outra realidade, é despertar para um outro mundo. Quando eu olho para esse mundo aqui, que é o mundo da guerra, o mundo da violência, o mundo da mentira, o mundo da enganação, é o mundo do ego, é o mundo da vaidade. Se eu não fizer o caminho de mergulhar para dentro de mim e encontrar a minha verdade dentro de mim, se eu não encontrar a minha paz dentro de mim, se eu não encontrar a minha liberdade dentro de mim, eu não vou encontrá-la no mundo. Mas se eu encontrar tudo isso dentro de mim, é possível que eu consiga transitar nesse mundo com a minha paz, com a minha tranquilidade, com a minha espiritualidade, mesmo diante de tantos desafios e diante de tantos conflitos, porque eu encontro uma verdade que vem de dentro, né? Então esse é uma forma de despertar, né? Um despertar que transcende as concepções religiosas, né? Um despertar espiritual. Então, quando eu encontro esse lugar, eu começo a olhar esse mundo com outros olhos. Quando você diz: como é que é viver nessa Matrix aqui, você ter um despertar e um mundo espiritual e essa realidade aqui toda, então é como se essas são as perguntas. Então, quando a gente começa a estudar a espiritualidade, essas perguntas chegam. Mas quando a tua consciência se expande, essas perguntas já não têm mais sentido de ser. Porque essa inquietação de viver nesse mundo, né, com tanta injustiça, com tanta dificuldade, essa inquietação, quando você encontra uma paz para dentro de você, essa inquietação dá uma baixada assim e você fala: tá ótimo, tá tudo certo. Eu não tenho todas as respostas, muitas coisas na vida são um mistério, e outras coisas é até bom que eu não tenha a resposta. Que bom é poder dizer não sei, né? O que vai acontecer comigo depois que eu desencarnar? Eu não sei. E não é ótimo às vezes a gente dizer que não sabe, porque cada tradição diz uma coisa diferente e todos têm absoluta certeza do que é que vai acontecer. Então, ou todo mundo está certo, ou todo mundo está errado, ou cada um tem uma fração da verdade, né? Então, a verdade é algo que transcende o que é possível a gente conceber. Mas se eu encontrar uma verdade para chamar de minha, e eu tiver à vontade com essa minha verdade, eu estiver em paz, eu estiver tranquilo, eu acho que de alguma forma a gente já está rompendo a Matrix dentro de nós, porque eu não consigo rompê-la no mundo, né?